Eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Hoje eu quero refletir um pouco com você sobre os serviços de atendimento à população em situação de rua. Mesmo quem está dentro da área, os trabalhadores, tem uma dificuldade muito grande de entender o conjunto. Então a gente fica no nosso quadradinho, sem entender como funcionam as outras coisas e sem o conhecimento da política pública, Porque a gente tem que ter esta preocupação de entender um pouco como é que as coisas funcionam. Então, no serviço de abordagem social, as equipes do dia, elas têm que conhecer o território, elas têm lá um território delas designado, e o objetivo é conhecer aquele território, identificar as pessoas em situação de rua, promover um vínculo com essa pessoa, então precisa ir lá, precisa conversar, precisa conhecer um pouco da história, precisa respeitar o momento, precisa identificar as necessidades daquela pessoa e o objetivo final é promover o acolhimento, que ela seja inserida dentro de um serviço da assistência ou que ela retorne à família dela para sair da situação de rua. Mesmo que na família ela esteja em situação de vulnerabilidade, que aí são outros desdobramentos, mas para que ela saia da rua. A equipe da noite, porque a gente tem um serviço que trabalha de madrugada, não vai conseguir fazer esse vínculo, porque não é esse o objetivo. O objetivo da equipe da noite é levar para o acolhimento. Então recebe lá a solicitação pelos canais de atendimento da própria pessoa que quer o acolhimento ou de algum cidadão que identifica que tem uma pessoa ali em situação de rua e pede para ela ser abordada. A equipe vai lá de noite, verifica o estado da pessoa, se percebe que a questão é de saúde, aciona SAMU para que a pessoa seja atendida pela saúde. Se o caso é de acolhimento, liga para a central, que tem as vagas, que vai articular as vagas, e vai dizer, olha, eu tenho um homem com tal idade, precisa de leito baixo, não precisa de leito baixo, pode ser em leito alto, estou na região tal. E a central de vagas vai procurar uma vaga em que possa se levar aquela pessoa, porque o objetivo é esse. E o trabalho é ininterrupto. Então, 2, 3, 4, 5 horas da manhã tem gente pedindo acolhimento. E aí a gente precisa verificar se os serviços têm. A central de vagas, ela recebe essas solicitações pelo sistema do cidadão, repassa para o serviço dia, quando é de dia, para que eles façam essa abordagem. Pode ser uma pessoa que eles conheçam, pode ser uma pessoa que eles ainda não tenham identificado no território, e o trâmite é o mesmo, precisando de vaga, vai articular. À noite, o serviço não para, é procurar vagas em centro de acolhida para esta pessoa ir como pernoite. E aí também não tem hora. E a gente tem sérios conflitos nessa história. Existe um sistema que mostra a pessoa vinculada aos serviços, então quem está dentro do centro de acolhida já está cadastrado ali e mostra as vagas disponíveis. Só que como o serviço não alimenta no tempo real, não coloca lá a presença para a pessoa que já está vinculada no seu serviço e não deixa claro as vagas que estão em abertas, não põe os pernoites que foi recebendo antes, fica uma defasagem que a central de vagas precisa ligar para realmente saber se tem a vaga disponível ou não, se pode mandar o cidadão ou não. E aí fica o pessoal do CEAS que está na rua fazendo abordagem e o pessoal da central de vagas, muitas vezes irritados com os serviços, porque o serviço, não tenho vaga agora, ainda vou fazer a presença do pessoal, não deu para alimentar o CISA, E aí quem está ali na rua com o usuário, quem está lá na central esperando uma vaga para dar para quem está na rua, às vezes fica irritado, fica decepcionado porque não vê, não percebe no serviço uma disponibilidade, uma preocupação com quem está na rua. Fala assim, mas eu estou com caso, e às vezes é família, às vezes é cadeirante, às vezes é idoso, É todo tipo de demanda que aparece. Por quê? Quem está na abordagem e quem está na central de vagas, às vezes não faz ideia de como está funcionando o serviço, de como funciona. E é muito múltiplo mesmo a maneira de funcionar, porque são prédios diferentes, são bairros diferentes, são condições diferentes, são tipologias diferentes. A gente tem na rede serviço para mães, para mulheres com filhos,
né? Que não entra o homem para serviço para homem, para mulher em andar diferente ou em bloco diferente. Serviços para famílias que são em quartos, né? Cada quarto uma família. E aí cada um tem a sua característica. Por exemplo, serviço para família. É previsto, por exemplo, que ele atenda 50 pessoas. Mas ele tem 8 quartos disponíveis. Então, são 8 quartos para 50 pessoas. Às vezes, você tem 8 famílias que dá 60 pessoas. E aí, você atende a mais, porque você não vai separar a família. Ó, meu serviço é só para 50, então os outros 10 vão ficar em outro lugar. Não é assim que funciona. Mas, muitas vezes também, as famílias são menores. E aí, você tem 8 famílias que só dá 40 pessoas. Então, você olha lá no sistema de informação das vagas, fala assim, tem 10 vagas disponíveis. Aí você liga para o serviço e eles falam, não tenho, todos os quartos estão ocupados. E aí os atendentes lá da central falam, mas como assim? Está mostrando que é 10? Então, serviço de família é um quarto por família. Você não coloca 2 famílias no mesmo quarto. Então, precisa ver se eles realmente estão todos ocupados e aí não tem vaga, mesmo que apareça vagas no sistema. Serviços mistos que atendem homens e mulheres. Tem espaços separados para os homens e para as mulheres. Ah, mas eu estou com uma família, tem a mulher, o homem, um menino de 10 e uma menina de 8. Não, o serviço é para adultos misto. Nesta composição já seria o de família. Às vezes o de família não tem vaga. O que eu faço com essa família? Eu não posso pôr criança lá dentro. Aquela tipificação de serviço não é para atender criança. A gente precisa identificar isso, demonstrar na rede para que tenha mais serviço para a família se está faltando vaga. Está faltando vaga, né? Nós temos hoje muitas famílias em situação de rua. Mas não adianta eu querer forçar de pôr. Em algumas situações emergenciais a gente até consegue. Se tiver, por exemplo, uma beliche que comporte o pai e o filho, e uma outra beliche que comporte a mãe com a filha, a mãe vai cuidar da filha, o pai vai cuidar do filho, a gente consegue acolher por aquela noite. É emergencial, é pontual. Né? Não pode ficar ali. No outro dia a gente vai ter que procurar uma outra forma, um outro lugar mais adequado. Mães com filhos. Às vezes o serviço tem vaga, mas não tem berço disponível e é bebê. Você não pode pôr um colchão no chão, você não pode determinar que vai dormir com a mãe, porque se acontecer um acidente com a criança, você é responsável, pode cair, a mãe pode sufocar a criança, né? Pode acontecer um monte de coisas e não é o adequado. E aí, às vezes, casar a demanda com a vaga é uma coisa muito complicada. O quadro de RH dos serviços, normalmente, ele é muito enxuto. E o horário que a gente precisa de mais vagas, que é das 18 horas em diante, é o horário em que normalmente só tem 2 funcionários, dependendo de como for o prédio, né, do centro de acolhida. Fica difícil controlar a entrada, porque uma pessoa que chega para dormir, ela vai precisar receber a toalha, o sabonete para ela tomar banho, ela vai precisar ser direcionada para alimentação, ela vai precisar que mostrem a cama em que ela vai ficar, diferente daqueles que já estão ali dentro do serviço, que já conhecem a rotina. Então, ela demanda atenção. E se eu tenho poucos funcionários? É hora do jantar, os usuários habituais estão entrando, tem que jantar, você tem que monitorar, você tem que pôr a presença de quem está entrando, você tem que acompanhar se não tem nenhuma situação de agressividade, nenhuma situação acontecendo ali que precise de mais atenção. Então, às vezes fica muito complicado também para os centros de acolhida receberem naquele momento, só que a gente está com a situação lá na rua e precisa ter entendimento. Eu recebi reclamação esses dias de uma gerente que reclamou que a gente liga às 18, que a gente liga às 20, que a gente liga às vezes à meia-noite de novo, mesmo ela dizendo que não teve vaga. Sim, porque a gente está com esse caso na rua e a gente está tentando encontrar. E aí a gente sempre conta com... Você liga às 18, a pessoa fala assim, olha, agora não dá para eu dizer se tem vaga ou não, porque ainda não fiz a contagem das pessoas que estão na casa, liga mais tarde. Aí a gente liga mais tarde e fala assim, ó, não tem, ou tem o usuário que tem autorização para chegar mais tarde, eu não sei se ele veio ou não posso dar vaga. Aí a gente liga de novo para ver se aquela vaga apareceu. Porque, de repente, dentro do serviço, quem estava comprometido a vir não veio, durante o dia, lá os CEAs, o CREAS, os órgãos, pediram aquela vaga, mas o usuário não foi, e aí a vaga sobrou. Então, a gente faz tentativas, inclusive de madrugada, dentro da central de vagas,
para tentar encaixar essas pessoas que estão na rua e que estão lá sendo abordadas e precisando do serviço. E às vezes o serviço fica muito irritado. Vocês ficam ligando toda hora? Vocês ligam todo dia? Sim, todo dia tem uma demanda. Mas é importante que quem está dentro do serviço tenha também esse entendimento, que tem aquele grupo de usuários que já estão ali dentro, estão sendo atendidos, acolhidos, e que precisa ser feito um trabalho para que ele não precise mais daquele serviço e que aquela vaga seja disponibilizada para outra pessoa que precisa. Então o trabalho precisa ser feito, mas precisa entender também que quem está lá no sufoco atendendo na rua não pode simplesmente virar para a pessoa e falar assim, ó, não encontrei lugar para você, sinto muito, você vai ficar na rua. Isso é sofrimento para todo mundo. Então, um precisa se preocupar com o outro, precisa entender o outro. E falta muitas vezes, não é algumas vezes não, é muitas vezes, esta compreensão nas equipes que estão trabalhando, seja no CEAS, seja na regulação de vagas, seja dentro dos serviços. Falta, às vezes, até paciência para lidarem uns com os outros e dar as explicações necessárias. Esses dias, uma técnica nova estava lá tentando captar a vaga e a pessoa do outro lado reclamou, mas vocês ligam todo dia? Todo dia vocês ligam nesse horário? A gente está dizendo que não tem vaga, só que o sistema de identificação de vaga está dizendo que tem, que é normalmente o critério que a gente usa para ligar. Né? Vocês ligam todo dia? Aí a técnica falou assim, olha, eu entendo, né, que atrapalha o seu trabalho, você está numa outra dinâmica, mas a gente tem que ligar todo dia. A orientação é essa, porque temos pessoas solicitando vagas e o nosso trabalho é tentar juntar as pessoas que estão precisando de vagas nos serviços que têm alguma vaga disponível e ter esse entendimento. É muito comum também a gente receber do serviço assim, ó, depois das 9 horas da noite não tem comida. A pessoa estava na rua. Provavelmente ela nem almoçou, aí ela não janta. E o serviço também não se preocupa de ter uma refeição quente, que faz parte da política, tá lá na norma, mas o usuário muitas vezes vem falar com a gente, eu fui dormir com fome. Aí ele vai embora do serviço, chega uma determinada hora que ele não conseguiu dormir, e aí ele fala assim, eu quero sair, aí o serviço restringe ele porque ele foi embora. Porque ele não quis ficar, ele saiu de madrugada, então ele não vai entrar mais. Aí você liga para pedir vaga, não, tá restrito aqui. Por quê? Ah, porque de madrugada ele quis sair, não quis voltar mais, ou ele pulou o muro e não quis voltar. Por que a pessoa saiu? Mas ela estava com fome, não conseguiu dormir, não adianta para ela ter a cama quentinha. Ela está com fome, ela não consegue nem pensar em outra coisa. Então ela prefere ir para a rua para ver se consegue ter alguma coisa para comer. E o serviço não tem essa sensibilidade de tentar entender por quê. Por que a pessoa está agitada, por que a pessoa quer sair, por que a pessoa não quer ficar. Tem usuários, tem pessoas em situação de rua que eles já nem pedem a vaga, porque eles já passaram tanto por essa experiência de chegar dentro do serviço e se sentir maltratado, não se sentir acolhido, sendo que é um serviço de acolhimento, que ele opta por ficar na rua. E aí, como que na rua você vai fazer um trabalho, um projeto de vida, você vai desencadear a autonomia? Se ele está ali, não sabe se vai comer, não sabe se vai tomar banho, não sabe se vai ser agredido. Então a gente precisa pensar neste conjunto da política pública, do atendimento, da disponibilidade do serviço e um ajudar o outro. Seja agente de serviço de abordagem, de vagas, de serviço de acolhimento ou uma outra tipologia de CRAS, de CREAS, é uma rede em que o objetivo deveria ser o atendimento ao usuário e o desencadear a autonomia. O que eu preciso para desencadear a autonomia? Fazer vínculo, oferecer acolhimento, dar condições de rotina para ele e aí começar a desencadear o desejo de sair da rua, o desejo de estudar, o desejo de trabalhar, o desejo de conquistar sua casa, ou de voltar para a família, né? Mas sem entender a pessoa, o caso, a rede, a gente nunca vai conseguir isso. E aí temos o que temos. Todos os dias aumentando o número de pessoas em situação de rua e muitas pessoas que estão dentro dos centros de acolhida ad eterno. Às vezes vai de um centro de acolhida para outro, centro de acolhida para outro, quando você vê o sujeito já passou por todos os serviços da rede e não evoluiu nada, porque não foi feito este trabalho. Depois do acolhimento tem que ter este trabalho visando a autonomia. E muitas vezes esse trabalho não é feito, a gente fica só ali no imediato.
E o imediato sem conhecer a rede, sem conhecer a política pública, sem se preocupar com todo. O imediato só daqui do meu. Eu venho aqui, bato meu cartão, eu ponho para dentro, eu ponho presença, né? Eu vejo se comeu, se não, e aí eu bato, acabou o dia, eu bato meu cartão, deixo lá e vou embora e fica por isto mesmo. Então precisa ter essa acessibilidade. Se você é trabalhador da área da assistência, ou se você é um voluntário, um simpatizante que quer ajudar, procure entender esse todo e procure ser colaborativo, porque o nosso objetivo final é a autonomia do usuário, é acolher da melhor maneira possível, é fazer com que a pessoa saia da situação de vulnerabilidade social, que ela melhore as condições de vida. Então pense nisso. Eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Até a próxima!